Irmãos, eu queria dividir um versículo com a igreja. Na verdade, Deus me fez meditar nesse versículo porque confesso para os irmãos que fazem uns 15, 20 dias, o que saía da minha boca para todas as pessoas que às vezes eu ia conversar, eu ia falar, e eu falava assim: como eu tô cansada, como eu tô exausta. Sabe, irmãos, quando você passa o dia todo, você deita para dormir cansado, mas você já acorda cansada. E eu ainda cheguei a comentar com a pessoa, falei assim: nossa, se o dia tivesse 48 horas, eu acho que eu não ia dar conta. E aí, ouvindo uma palavra, a moça falou assim, como explicar para o dono do tempo que você não tem tempo para ele? Aí eu parei, olhei, o Espírito Santo falou assim no meu coração: se você não começar a colocar em primeiro lugar na tua vida aquilo que é prioridade, você pode ter 72 horas no seu dia, você não vai ter tempo. E a palavra de Deus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim e eu vos aliviarei. Então, para que ele venha tirar o fardo de nós, tem uma condição. A gente tem que vir para fazer o quê? Aprender dele. E aí Deus falou ao meu coração: eu tenho tempo para comer, eu tenho tempo para tomar banho, eu tenho tempo para ver um jornal, assistir isso, fazer aquilo, cuidar da minha filha, isso, aquilo. Mas e o tempo de Deus? Será que eu estou tendo tempo? E aqui o tempo, irmãos, eu não falo em quantidade, porque a Bíblia diz que não é no muito falar, mas é a qualidade do tempo e a primícia do tempo para o Senhor. A primícia, lá em Eclesiastes 3 diz que tudo tem o tempo determinado. Tem o tempo de nascer, tem o tempo de tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Então, se tem tempo para tudo, por que eu não estou tendo tempo? Porque não está dando tempo de eu fazer aquilo que eu me propus em fazer. Porque nós temos que olhar que às vezes a ordem dentro de nós, dentro do nosso lar, está invertida. Eu estou dando prioridade àquilo que naquele momento não é prioridade na minha vida. Irmãos, eu estou me esforçando, confesso que tem dia que não é fácil, mas levanto um pouco mais cedo e estou buscando meditar numa palavra. E meditando numa palavra de manhã, Deus falou comigo e eu queria compartilhar com a igreja. Gênesis capítulo 12, o versículo 1 e 2 diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmão, se a gente pegar o versículo 11 de Gênesis, o último versículo vai falar da morte de Terá, que é o pai de Abrão. Até então aqui Abrão. Então o versículo fala que ele morreu. E logo em seguida, a Bíblia diz: o Senhor disse a Abrão. Quer dizer, ele não apareceu para Abrão. Foi uma voz que falou com Abrão. Imediatamente, o que ele fez? Obedeceu aquela voz. E foi ao caminho que Deus não mostrou, iria mostrar. E o texto diz que ele levou com ele o sobrinho dele, Ló. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló.
E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se esconderás à esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. Irmãos, olha só, nesse momento, o rebanho de Ló estava muito próspero, e Abrão também. E o texto diz que havia o quê? Contenda entre eles. Então, nesse determinado momento, Abrão falou para ele: ei, toda a terra está diante de vós. Escolhe. Irmãos, versículo 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrar em Zoar. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque num determinado momento, quando Abrão pediu para ele escolher, o texto não diz que ele elevou os olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Ele olhou com esses olhos e viu a campina da terra. Olha a confiança que Abrão neste momento teve novamente no Deus dos seus pais. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você vai escolher as campinas, nem que eu vá para o deserto, porque não importa onde eu vou, mas quem está comigo, quem vá comigo. Essa era a confiança que ele tinha, irmãos. Essa era a confiança que ele tinha. E o texto diz no versículo 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Irmãos, presta atenção. Nada que tenha na Bíblia é por acaso. O texto ele é enfático em dizer: disse o Senhor a Abrão, depois que se apartou de Ló. Levanta, ó, agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Igreja, nós somos os descendentes de Abraão. Existe uma promessa nas nossas vidas. Mas você não, porque Deus falou muito comigo. Você quer ouvir a minha voz? Deus quer falar conosco, mas do que nós temos que nos apartar? Deus falou com Abrão depois que Ló se apartou dele. Às vezes a nossa oração não está sendo respondida em algum aspecto, mas algo tem impedido Deus de falar conosco. Irmãos, é promessa. Eu não canso de dizer, ou hoje nós estamos como Abraão, ou nós estamos como Ló. Quer ver a multiplicação de Deus nas nossas vidas? Dos cestos, temos que confiar, temos que crer e temos que nos apartar dos lós das nossas vidas.
Se continuarmos lendo o texto, a Bíblia diz que depois Deus foi para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para resgatá-lo, mas Abraão não trouxe ele para o convívio, resgatou e falou: segue. E Abraão continuou a sua caminhada. Então nós temos que olhar para dentro de nós e falar: Senhor, às vezes a gente está fazendo tudo certinho, a gente ora, a gente jejua, mas Abraão fazia tudo certo, mas chegou uma hora que teve que fazer o quê? Se apartar. Ah, mas o que é o Ló da minha vida? Eu não sei, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma amizade, às vezes é um trabalho, eu não sei. Nós temos que olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu quero receber todas as bênçãos do Senhor, sim. Mas para isso, irmãos, nós temos que se apartar daquilo que nos impede do Senhor falar conosco. Quantas vezes eu já li esse texto? Quantas vezes? E a Bíblia é enfática em dizer que o Senhor falou com ele e prometeu tudo. Porque depois o texto vai dizer, e farei a tua descendência como o pó da terra. Alguém consegue contar o pó da terra? E de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Irmãos, às vezes todo mundo quer chegar no final de Abraão, porque tinha uma promessa, ele teve um filho da promessa, Isaac. Ele demorou 25 anos para Isaac nascer. Nossa, irmã, será que eu vou demorar tudo isso? Eu não sei. Tem coisas na nossa vida que Deus vê a urgência de fazer do dia para a noite. Mas tem coisas, irmãos, que Deus vai dar no momento certo, na hora certa. E se aquilo não vai nos fazer se afastar dele. Então, irmãos, que Deus venha mostrar para cada um de nós aquilo que nós temos que nos apartar, para que não somente as ricas bênçãos, como Ele promete, vida e vida em abundância, mas acima de tudo, a salvação da nossa alma, que é a coisa mais importante que nós temos que buscar e lutar dia e noite. Então, irmã, eu tô cansada, a irmã não tá dando. Ei, como explicar para o dono do tempo o inexplicável? Porque nós estamos aqui hoje porque Deus permitiu nós chegarmos. Estamos respirando, não estamos? É Deus que tem nos dado o ar para respirar. E como explicar para Ele que não temos tempo de dobrar o joelho e meditar na palavra dEle? Tá difícil, irmãos. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem todas as respostas para aquilo que nós precisamos. Quando eu dobro os meus joelhos, eu falo com Deus. Quer que Deus fala com você? Já abriu a Bíblia hoje? Ele vai falar com você. Ele vai, irmãos. Mas para isso eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me esforçar para que Deus venha fazer o quê? A parte dele. Esforça-te que eu te ajudo. Amém?